livro de Salmos nos convida, nos ensina a nos aproximarmos de Deus em todo e qualquer momento da vida. Momentos difíceis, momentos de gratidão, de adoração, mas em todos os momentos, o Filho de Deus, em Cristo, busca o seu Deus, anda com o seu Deus. Foi assim também no Velho Testamento, é sobre isso o livro de Salmos. Aproximando-se de Deus, o povo de Deus se aproximando dele nos seus muitos momentos. Salmo 117, o menor dos salmos, mas que tem esta mensagem central dos salmos. Vamos juntos proclamar este salmo, juntos. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 140 é a porção da palavra de Deus para a sua vida, neste dia da sua história que Deus preparou, criou, separou. Salmo 140. Neste momento seu, diante da eternidade, este ponto na sua história, vem a palavra de Deus lhe encontrar aqui. Salmo 140. Ouça a palavra de Deus, abra o coração para a palavra. Livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos, que no coração tramam planos perversos e estão sempre provocando guerra. Afiam a língua como da serpente, veneno de víbora está em seus lábios. Protege-me, Senhor, das mãos dos ímpios. Protege-me dos violentos que pretendem fazer-me tropeçar. Homens arrogantes preparam armadilhas contra mim, perversos estenderam as suas redes, no meu caminho armaram ciladas contra mim. Eu declaro ao Senhor: Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, Tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Não atendas os desejos dos ímpios, Senhor. Não permitas que os planos deles tenham sucesso, para que não se orgulhem. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam brasas sobre eles e sejam lançados ao fogo em covas das quais jamais possam sair. Que os difamadores não se estabeleçam na terra e a desgraça persiga os violentos até a morte. Sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome e os homens íntegros viverão na tua presença. O verso 1 diz: livra-me, Senhor, dos maus, protege-me dos violentos. Verso 13: com certeza os justos darão graças ao teu nome e os homens íntegros viverão na tua presença. E o verso 6: eu declaro ao Senhor: Tu és o meu Deus. Ouve, Senhor, a minha súplica. Este salmo, entende-se, foi escrito pelo rei Davi, grande rei de Israel. Estamos falando por volta de 10 séculos antes de Cristo. Muito antigo esta poesia, esta oração, este cântico, mas percebemos que o mundo é o mesmo. As questões são as mesmas. Entende-se que Davi deve ter escrito esse salmo quando ele ainda não era rei.
Ele havia sido indicado por Deus, escolhido por Deus para ser o novo rei de Israel, mas está no trono o rei Saul ainda. E o rei Saul chega um momento que tem dissabor em saber que Davi irá sucedê-lo e passa a persegui-lo. Não somente Saul, então, toda a sua corte, a sua liderança. E cria um dia e um momento, uma época terrível para Davi, que passa inclusive a ser fugitivo. E aqui ele vem suplicar ao Senhor. Senhor, eu suplico, ouve, Senhor, a minha súplica, diz o verso 6. A palavra de Deus vem a você nesta noite para lhe ensinar, para lhe instruir, para lhe dizer: trate a perseguição através da súplica. Você está sendo perseguido hoje. Estou falando a alguém aqui que está debaixo de uma perseguição nesses dias, talvez no ambiente de trabalho, familiar, talvez numa outra convivência. Um dia difícil, um dia de perseguição. Como é que você trata isto? Você já atravessou perseguição certamente, se não é o caso seu neste dia, nesta semana. Esta é a experiência comum. Davi, lá 10 séculos antes de Cristo, já experimentava isto. Então você, quando atravessou, você que atravessa hoje, isto não é novidade, você não é o único. Este é o mundo onde perseguição é possível, é até comum, é um mundo moralmente em desordem e o comportamento das pessoas não é aquilo que deveria ser e perseguição surge. Como é que você está tratando, como é que você tratou? E mais, como é que você vai tratar no futuro? Porque é quase certo que outras virão ao seu caminho. Trate a perseguição através da súplica. Esse é o caminho de Davi aqui. Esse é o caminho que deve ser o seu. Você, discípulo de Cristo, filho de Deus, precisa tratar a perseguição através da súplica. O que é que você faz? Faz muitas coisas. Talvez fala com muita gente sobre aqueles maldosos que o estão perseguindo. Talvez você lamenta muito pelos cantos, talvez você faz outras coisas, mas não suplica. Davi trata a perseguição através da súplica. Trate assim. Defina a sua confiança em Deus. Como suplicar a Deus se você não definiu a sua confiança nele? No coração deste salmo está esta definição de Davi. Eu declaro ao Senhor, tu és o meu Deus. Percebeu a definição aí? Tu és o meu Deus. Em tudo que eu estou vivendo aqui, em tudo que as pessoas estão fazendo contra mim, pessoas inclusive em poder, no meio de tudo isso, tu és o meu Deus. O Senhor é a minha resposta, o Senhor é meu abrigo, é para o Senhor que eu olho, é no Senhor que eu espero. Talvez eu possa fazer algumas coisas, talvez devo fazer algumas coisas diante da perseguição, tomar algumas atitudes, mas acima de tudo, tu és o meu Deus. Isto está resolvido no meu coração. A súplica há de nos levar a isso, a súplica precisa nos levar a isto. E é por isso que ele pode aí dizer então, ouve, Senhor, a minha súplica. Como dizer, ouve, Senhor, a minha súplica, se ele não é o meu Deus? Defina a sua confiança em Deus. No meio, talvez, daquela barulheira, do ruído, no meio da perseguição e de um conjunto variado e confuso de emoções e sobre o que fazer, defina sua confiança em Deus. Muita coisa pode não estar claro, mas que esteja claro que Deus é o seu Deus. O objeto de fé definido,
Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Aqui está uma afirmativa, presente, então é sempre assim. Mas a força do verbo no original, no hebraico, dá para alguns intérpretes a possibilidade de traduzir também no passado. Tu tens protegido a minha cabeça no dia da batalha. É verdade que esta afirmativa na força verbal fala do passado, fala também do futuro, mas fala do futuro, fala do presente, mas fala do passado. Esta memória espiritual. Cantamos aqui sobre o que Deus fez antes. E Deus que fez antes pode fazer hoje, pode fazer de novo. Meu Deus, defina a sua confiança em Deus. Em quem está a sua confiança? É claro, isso no seu coração. Trate a perseguição através da súplica. Descreva a maldade. Descreva a maldade. Livra-me, começa a súplica dele. Livra-me, Senhor. Livra do quê? Dos maus. A súplica. Protege-me. Protege-me do quê? Dos violentos. Gente que tem planos perversos, diz o verso 2. O verso 3, gente com língua afiada como a serpente, venenosos, diz o verso 3. Verso 4, ímpios, mãos de ímpios. Verso 4 ainda, gente violenta. Talvez fisicamente, talvez não. A lei não permite, são mais civilizados, mas há um outro jeito de se fazer violência às pessoas que não seja fisicamente. Verso 5, arrogantes. Gente que prepara a armadilha, no verso 5. O que é que Davi está fazendo aqui? Descrevendo a maldade e os maldosos. Descrevendo a fonte da sua perseguição e das suas dores. Pessoas terríveis. Talvez, do ponto de vista do cristianismo, você tenha um pouco de dificuldade com essas colocações de Davi. Nós não temos entendido bem o lugar de Salmos assim. Davi, em primeiro lugar, está reconhecendo o mundo mau. Precisamos reconhecer que o mundo é mau. Nós não vivemos num mundo bom. Listar as questões. Talvez listamos as questões com todo mundo, mas não com Deus. Vamos aqui, falamos do fulano que está nos perseguindo, vamos ali, falamos do outro fulano que está nos perseguindo. Falamos com todo mundo, mas não com Deus, sobre as pessoas e o que elas estão fazendo. Há esta sabedoria que de ir diante de Deus e abrir o coração e colocar de forma nua diante de Deus a história e o momento que eu estou vivendo. Se há um lugar onde eu devo fazer isso, é com Deus. Talvez um lugar onde não deveria fazer isso seria com os outros. E fazemos com os outros, mas não com Deus. Ir à presença do Senhor e dizer: oh, Deus, está doendo, fulano está sendo terrível. Aquele outro, Deus, que maldade. Abrir o coração, derramar. O fórum apropriado para derramar essas questões é a presença de Deus. Falar com Deus sobre a maldade deste mundo que está à nossa volta. A súplica deve fazer isso, descrever a maldade, colocar diante de Deus o que vivemos. E ali nosso coração encontrar então a abertura para se derramar sobre esses fardos todos, esse peso que estamos guardando lá dentro. É um sentido, ação de pessoas erradas. Onde colocar isso? Onde abrir o coração? Onde derramar tudo isso? Talvez eu procurar alguém ali. Ou então eu vou aqui, ali, deixando um pouquinho. E talvez até cometa um erro ao fazer isso, porque começo a falar dos outros. A presença de Deus é o lugar. É o lugar. A súplica que vai ao Senhor. E sabe que diante do seu Deus eu posso falar de tudo aquilo que está acontecendo. Trate a perseguição através da súplica. Entregue o maldoso a Deus. Versos 8, 11, talvez agrave mais ainda para nós essa perspectiva.
Não atendas os desejos dos ímpios, Senhor. Não permitas que os planos deles tenham sucesso, para que não se orgulhem, diz o verso 8. Mas o verso 10 vai mais longe: caiam brasas sobre eles. Sejam lançados ao fogo. O que acontece aqui? Jesus falou que aqueles que desejam justiça haveriam de ser satisfeitos disto, não é? Ao mesmo tempo que nós não estamos aqui para tomar o lugar de Deus e executar a justiça, o Filho de Deus, transformado em Cristo Jesus, pactuado com a retidão em Deus, deve sim detestar o mal e desejar que Deus trate com o mal. Se o maldoso se arrepender, nós haveremos de recebê-lo no reino de Deus também, como fomos recebidos um dia pelo arrependimento. Mas a injustiça, o caminho errado, o caminho torto, aquele que persegue maldosamente, está contra Deus, está debaixo da justiça de Deus, e nós ansiamos por essa justiça, num mundo tão torto. Davi ansiava. Deus odeia o perseguidor, injusto, maldoso. Davi pede a justiça de Deus. Faz essa justiça. A súplica que nos é permitida. Agora preste atenção. Davi não faz justiça. Ele não pede a Deus que dê poder a ele para ele vingar-se. Davi está entregando o ímpio nas mãos da justiça de Deus no tempo de Deus. Há uma diferença. Davi não é um justiceiro. Ele não sai executando a justiça. Mas ele, diante da maldade do mundo, diz: Senhor, faz alguma coisa. Você sente isso às vezes, ou sempre? Nesses dias, por exemplo, falando em particular do nosso país, lá dentro você não sente vontade de pedir isso a Deus? Ó Deus, dá um jeito nesse pessoal aí. É legítimo isso? Sim, também é legítimo. Pedimos a misericórdia de Deus por nós, pela pátria, mas pedimos também isto aqui. Ó Deus, não atenda os desejos dos ímpios, para que eles não se orgulhem. Dá um jeito em tudo isso. Até quando, Senhor, o mal vai continuar assim, sambando à nossa volta? Até quando, Senhor? Quando que a tua mão vai pesar sobre esse pessoal? Entregar o ímpio à justiça de Deus. Nosso anseio por justiça deve ser encaminhado ao colocar o errado nas mãos da justiça de Deus. Mas ao fazermos isso, fazemos com humildade, verificando o nosso próprio coração e o nosso próprio caminho. É fácil falar do erro do outro e pedir a justiça de Deus para o outro. Esquecemos os nossos próprios caminhos. Eu há muito tempo abandonei as conversas com pessoas. Ainda recentemente, no lugar público, se aproximou uma pessoa de mim e começou a falar todas as maldades, lideranças políticas e como esse pessoal devia receber o pior, etc. Mas eu conheço o caminho daquela pessoa. No seu círculo, no seu mundo, ele não caminha melhor. Alguns de nós estabelecemos a maldade para certos grupos, certos segmentos, certas categorias. Por exemplo, gostamos de dizer que os políticos não prestam. Senhor, e eu,
como é que estou? Entregar o maldoso a Deus. E se nos acharmos na maldade, sendo filhos de Deus, se já o somos, corrigimos nossos caminhos em arrependimento. Mas isso em nada muda, que a justiça de Deus não deva tratar o mal e prevalecer. A verdade é, o apóstolo Paulo, pregando em Atenas, no livro de Atos, fala que a graça de Deus dá o tempo, mas Deus apontou o dia do julgamento. Os profetas do Velho Testamento falam sobre o dia do Senhor. Há um acerto na história, e aquilo que o salmista diz aqui vai acontecer. Vai acontecer. A mão de justiça de Deus vai descer sobre o ímpio, o maldoso, e vai descer pesado. Esse é o Deus desconhecido. É o Deus que não serve para o mundo de hoje, mas é o Deus das Escrituras. Mas se não for isto, a história humana fica faltando, não fecha, e a maldade então irá prevalecer sempre. É tempo de graça, é tempo de paciência de Deus que oferece em Cristo a oportunidade do arrependimento. E todos nós que somos igualmente injustos e devedores, podemos nos tornar justos pelo perdão de Deus em Cristo. Mas esse tempo há de se fechar. E há um encontro com a justiça de Deus, e quem não estiver justificado em Cristo vai receber o que o salmista pede aqui. Essa é a verdade. O nosso Deus de graça também é um Deus de juízo. E Ele é um Deus de graça porque Ele é um Deus de juízo. Se Ele não fosse um Deus de juízo, não precisava oferecer graça para nós. Tudo estaria bem para sempre, seja qual for o nosso caminho. Ele oferece graça porque Ele é um Deus de juízo. A nossa súplica é o caminho de tratarmos a perseguição. Entregue o maldoso a Deus. Saia do trono de juiz e executor. E deixa eu fazer um parênteses aqui, isso não tem nada a ver com se devemos ou não tomar os passos que podemos dentro daquilo que é correto. A justiça humana está aí, com todas as suas imperfeições. Às vezes é o caminho lançarmos, há um lugar para isso, tudo, mas nada disso vai fechar a questão, nada disso é a resolução para a maldade humana, mesmo que a justiça humana condene alguém, ainda é uma pena muito imperfeita, não é um tratar do mal todo, não há como tratar todo o mal que uma pessoa tem realizado, por exemplo, num crime grave. Enfim, há um lugar para agirmos, ou talvez confrontarmos pessoalmente alguém, há um lugar para tudo isso, mas no final das contas, o que traz resolução ao nosso coração de injustiça, diante da perseguição do mal, é entregarmos o maldoso, a maldade, o ímpio, aquele que até nos persegue, nas mãos da justiça de Deus. A súplica é a forma de tratarmos a perseguição, a maldade neste mundo que se levanta. Trate a perseguição através da súplica. Faça isto fechando com a resolução por vir. Feche com a resolução por vir. O Salmo termina dizendo: sei que o Senhor defenderá a causa do necessitado e fará justiça aos pobres. Com certeza, os justos darão graças ao teu nome e os homens íntegros viverão na tua presença. Tu és o meu Deus. E ele começa então a colocar diante de Deus todo o quadro e tratar. E aí então ele fecha a sua súplica com a resolução por vir. A justiça de Deus tem o seu tempo, a sua hora, a graça de Deus dá espaço, como deu a minha vida, deu a sua também, até que chegássemos ao encontro com Ele. Mas essa situação conturbada neste mundo, onde ao ímpio, ao maldoso, sofremos até perseguição às vezes injustas no lado profissional,
às vezes até no relacionamento familiar. Nós temos nesses dias tantos irmãos nossos em outros países sofrendo perseguição terrível por causa da fé deles. E alguns ainda nos nossos dias, ou melhor, muitos nossos dias, pagando com a vida. Este mundo é um mundo de perna para o ar. É contrário à vontade de Deus. Não é um mundo que está organizado à volta de Deus. Mas não será para sempre assim. Há uma resolução por vir. O Senhor tem o seu dia, já mencionei. A história tem um sentido. A história não é loucura, onde tudo vai correr nesse desvario moral de todo tipo. Há um sentido, isso caminha para um acerto. A coerência divina, quando eu me aproximo de Deus, eu me defino, me deparo com Ele, a minha súplica vê essa clareza, Tu és o meu Deus. A coerência divina toma conta do meu coração. Deus não pode coadunar com isto. A soberania dele haverá de ajustar tudo isto. E a Bíblia diz que há de ajustar. O livro de Apocalipse, o encerramento das Escrituras, é sobre esta grande verdade. Vem o dia quando as cortinas deste palco vão descer e a história termina. Essa história aqui, deste mundo, dessa desordem. Enfim, nesta súplica, quando tratamos com Deus e o contemplamos, nós sempre saímos, por mais confuso que seja o momento, ainda que nós não entendamos o que Deus vai fazer no meio daquilo que estão fazendo com a gente, nós saímos com uma certeza: tempos melhores virão. O melhor ainda está por vir. Eu espero que o seu coração não esteja tão enamorado com este mundo, a tal ponto que você fica achando que os tempos melhores virão neste mundo aqui. Não, tempos melhores virão, mas não aqui. Deus tem esses tempos de um outro jeito, de um outro jeito. Com certeza os justos darão graças ao teu nome. Haverá ainda razão para uma gratidão e um louvor maior, como nunca oferecemos a Deus. Naquele dia, quando estivermos na presença gloriosa dele. Trate a perseguição através da súplica. Vá ao seu Deus. Vá ao seu Deus. Derrame o seu coração. E saia dali, certo de que Deus tem a resolução nas mãos dele. E virá. E virá. Vamos orar. Vamos à presença do Senhor.